A propósito, o que Moisés estaria fazendo ali no Monte da Transfiguração? Elias, tudo bem, afinal de contas, não havia experimentado a morte, sendo levado ao céu em um redemoinho. Mas Moisés morreu, e acerca disso, a Bíblia não deixa qualquer dúvidas. A Bíblia é muito clara sobre a morte de Moisés. Confira em Deuteronômio capítulo 32, do versículo 50. Deus diz ao profeta: morrerás no monte a que vais subir, e serás recolhido ao teu povo. O relato bíblico confirma. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Confira em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6. Adicionalmente, Judas capítulo 1, versículo 9, menciona uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, reforçando a realidade de sua morte. A aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração não parece ser uma visão ou sonho, mas algo muito real. Pedro, ao testemunhar o evento, sugere construir 3 tendas para abrigar Jesus, Moisés e Elias. Confira em Mateus capítulo 17, versículo 4. Indicando que ele percebia os profetas como fisicamente presentes. O Espírito, de acordo com a crença comum, não sente frio e nem precisa de abrigo. Dado que Moisés realmente morreu, como se explica sua aparição no Monte da Transfiguração? Aqui, uma explicação possível poderia ser a viagem no tempo. Considere o tempo que Moisés passou no Monte Sinai, em comunhão direta com Deus. Durante esses momentos, Deus poderia ter transportado Moisés para o futuro, para participar do evento da Transfiguração. Isso sugeriria que Moisés, embora já falecido em seu próprio tempo, poderia ter sido fisicamente presente no futuro, antes de retornar a seu próprio tempo e eventual morte. Esta hipótese não contradiz o relato bíblico da morte de Moisés, mas propõe que Deus, em sua soberania e domínio sobre o tempo, conduzisse Moisés a viajar no tempo, sim, temporariamente para o futuro. Assim, Moisés teria experimentado a transfiguração durante sua vida terrena, sendo então transportado de volta para o seu tempo original para completar a sua missão e eventual morte. A ideia de viagem no tempo, embora especulativa, oferece uma explicação coerente para a presença física de Moisés no Monte da Transfiguração. Se Deus é eterno e transcendente o tempo, ele poderia, em sua infinita soberania, transportar tais eventos extraordinários para cumprir seus propósitos divinos. Esta interpretação, enquanto um exercício de ficção teológica, nos permite explorar a profundidade e a maravilha dos mistérios bíblicos, reconhecendo que para Deus o tempo não é uma barreira, mas uma dimensão que ele controla perfeitamente. Ao refletirmos sobre esta possibilidade, enriquecemos nossa compreensão do divino e da Escritura, abrindo-nos para a vastidão da sabedoria e poder de Deus. Assim, Moisés e Elias na Transfiguração não são apenas figuras do passado, mas participantes ativos de um plano divino que transcende o tempo e o espaço. A experiência de Moisés no Monte Sinai, quando ele pediu a Deus para ver sua glória, pode conter pistas que reforçam nossa suposição sobre viagem no tempo. O texto bíblico narra: então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem me compadecer. Confira em Êxodo, capítulo 33, versículo 18 e 19.
O que Deus quis dizer com fazer passar a sua bondade perante Moisés? A palavra traduzida por bondade é tov no hebraico, a mesma usada em Gênesis capítulo 1, quando Deus avalia sua obra. E viu Deus que isso era bom, tov. Fazer passar todo o seu bom diante de Moisés pode significar revelar-lhe a totalidade da criação, pois é através dela que a glória de Deus é manifestada. Em um infinito lapso de tempo, Moisés pode ter testemunhado toda a criação, desde o primeiro, tov, até a última avaliação, quando Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom, tov meod. Esta visão pode ser interpretada como uma viagem virtual no tempo e no espaço, permitindo que Moisés assistisse ao espetáculo da criação para posteriormente relatá-lo. E quanto à frase, te proclamarei o nome do Senhor, creio que ali lhe fora revelado o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. E mais, creio que Moisés foi levado a um encontro pessoal com o portador desse nome, no episódio da Transfiguração. A frase seguinte, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer, é frequentemente interpretada como Deus declarando sua soberania em conceder misericórdia. No entanto, o texto hebraico é notavelmente complexo. Uma tradução mais literal poderia ser: trarei graça o que houver trago graça, e compadecerei o que houver compadecido. Esta construção sugere uma mistura intencional dos tempos verbais, futuro e passado, implicando que Deus opera uma dimensão atemporal onde o passado e o futuro se interseccionam. Com efeito, Deus estava declarando: farei o que já está feito. Do ponto de vista de Moisés, era como se ele entrasse numa dimensão atemporal, onde não houvesse distinção entre o que se foi e o que virá a ser. O ponto mais impressionante da experiência de Moisés no Monte Sinai envolve a sua tentativa de ver a glória de Deus em sua totalidade. O relato bíblico é fascinante. Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha, temporais. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Confira em Êxodo capítulo 33, versículo 20 ao 23. O único lugar seguro para que um mortal pudesse contemplar a glória de Deus era a tal penha, em cuja fenda Moisés deveria se esconder. A palavra traduzida por penha é tissur, que também é traduzida por formar. Jesus é descrito no Novo Testamento como a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Em outra passagem, Paulo se refere a Jesus como sendo em forma de Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Em outras palavras, a glória de Deus só poderia ser vista plenamente em Jesus, amparado na fenda dessa rocha. Moisés teve contato com a graça e a compaixão que seria plenamente revelada em Jesus. Séculos depois, João afirmaria que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Cristo é essa rocha fendida, golpeada e ferida pelos nossos pecados. Paulo dá testemunho disso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ao afirmar que a rocha que acompanhou os hebreus durante sua peregrinação no deserto era Cristo. Moisés teve a extraordinária oportunidade de testemunhar in loco a manifestação de uma graça que só seria revelada plenamente em um futuro distante. Ele literalmente viajou no tempo e no espaço, assistindo à revelação futura da graça que viria por meio de Cristo. Este evento destaca a intemporalidade da revelação divina
e a conexão intrínseca entre o passado, o presente e o futuro no plano de Deus. Deus advertiu Moisés sobre a impossibilidade de ver sua face diretamente, mas permitiu que ele visse suas costas. A palavra hebraica para costas é Asharai, que também pode ser traduzida como depois. Deus estava assim indicando que o que Moisés veria seria seu depois, referindo-se ao tempo futuro quando Deus estaria encarnado entre os homens na pessoa de Jesus Cristo.